Estamos de volta com Tribuna Livre. Doutor Marcos Vinícius, boa noite mais uma vez. Obrigado pela sua presença no nosso programa. Boa noite, Astério. Boa noite, Narciso, Osmi, colega Maurício. Eu que agradeço mais uma vez o convite da TV Rio Branco para participar de um profícuo debate. Doutor Maurício, muito obrigado também pela sua vinda ao Tribuna Livre. Eu que agradeço a todos os presentes. É sempre um prazer estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir dentro das nossas limitações. Muito obrigado. Ok, bom, eu vou lançar aqui o primeiro subtema para o debate, que é Brasília está um terremoto. Né? Terremoto. Operação Lava Jato. Narciso, Osmi. Eu gostaria de começar aqui, Astério, com a sua permissão. À vontade, à la vontade. Sobre um tema fundamental que nós estamos a discutir, podemos discutir até em todo esse primeiro bloco, que é a questão da judicialização da política. A judicialização da política. Eu queria ouvir aqui do presidente da OAB, do Narciso, você e o nosso Maurício Hohenberg. Hohenberg. Alguns atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal em virtude de haver uma vacância até, e em virtude da fragilidade do Congresso Nacional Brasileiro. Vamos começar aqui. Alguns casos que eu anotei. Por exemplo, o que vocês acham dessa prisão na segunda instância, quando a Constituição diz, no seu artigo 5º, parágrafo 57. 57. Está com a memória boa ainda. Hein? A Constituição diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ponto. É da Constituição, é a lei maior. Eu queria colocar só dois parágrafos. Cláusula pétrea. E para o telespectador entender, essa cláusula aqui não pode ser alterada por lei nenhuma, a não ser por uma nova Constituição, uma nova Constituinte. Eu faria duas questões e deixaria outras duas para depois, Narciso. A segunda é o seguinte: em que lei está dita, ou em que parte da Constituição está dito, que o Supremo pode afastar um deputado federal e presidente de um poder, que é a Câmara dos Deputados, como aconteceu com o senhor Eduardo Cunha? Só para o nosso prezado telespectador entender, a Constituição diz o seguinte. Eu vou ler isso, que é só esses dois importante, casos para ver. A Constituição diz o seguinte. É importante. Primeiro diz no artigo 53 que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, pois qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Tudo bem. Lá na frente, desde a expedição do diploma, não é quando ele toma posse não, Narciso. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. E eles atropelaram quando mandaram prender também o senador Delcídio. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, se resolva a prisão. Eu ainda te digo mais. A Constituição diz que mesmo com o trânsito em julgado por condenação de qualquer tipo de crime, mesmo penal, para ele perder o mandato só com autorização da sua casa congressual. Por que se viola tanto isso aqui? Qual a opinião que vocês têm sobre isso? Olha, a gente tem que começar, acho que, o nosso programa com a reflexão, acho que histórica do nosso país. Nossa Constituição de 1988, a gente estava conversando aqui já com 90 emendas em cerca de 20 anos. E vocês sabem melhor do que muitos, já que são deputados constituintes, o momento histórico em que essa Constituição foi promulgada.
um país que tinha acabado de sair de um regime de exceção, um país que até hoje ainda claudica muito de cumprimento de direitos, de princípios, e era necessário, e talvez por isso a gente hoje não temos como negar, o maior período democrático hoje vivenciado historicamente no país, no período moderno, perdão, com base na Constituição Federal. Precisávamos afirmar direitos. Logicamente, isso é uma situação de maturação da sociedade. Hoje há uma ideia de que temos direitos de mais e deveres de menos. Então, esses movimentos eles vão se encaixando. Hoje existe, logicamente, a opinião popular, é claro, a gente estava conversando isso, uma necessidade de punição diante de tudo que a gente vem enfrentando, de tudo que a gente vem observando nos últimos anos. Só que o ex-ministro Carlos Aires Brito falou, fora da Constituição não há direito, não há mundo, não há justiça, não há democracia. E a gente tem visto que a nossa Constituição tem sido, por demais, desrespeitada. Nós somos totalmente contra a violação do princípio da inocência. Não por si só, como eu falei, porque a gente tem que ter uma análise histórica disso. Hoje, nosso Estado é garantista, que é considerado garantista, que é aquele que dá inúmeros direitos para aquele que é acusado no processo penal, através de situações de revisão, de graus de jurisdição, primeiro, segundo grau, tribunais superiores, porque saímos de uma época em que tortura era plenamente plausível, em que houve execuções sumárias, processos decididos em delegacias de polícia. Então a gente tem que ter uma análise hoje da Constituição, não só com base no momento em que vivemos, mas uma análise histórica. Como eu falei, sou veementemente contra qualquer tipo de atitude, estatal ou não, que venha contra a Constituição. Eu acho que se tem que haver amadurecimento democrático, tem que ser a partir da Constituição Federal e não em plena violação à Constituição Federal. Em relação ao princípio da presunção de inocência, os próprios números do STJ, do CNJ comprovam um percentual significativo de decisões, de sentenças de primeiro e de segundo grau que são revistas, anuladas, reformadas pelos tribunais superiores. Então, a partir do momento que o próprio STF faz menoscabo desse princípio, nós estamos aqui já dizendo que um percentual de pessoas, de cidadãos, permanecerão presos de forma injusta, talvez até num processo nulo, plenamente nulo. Eu, embora não tenha uma atuação específica na área criminal, tive a oportunidade de trabalhar num processo de cunho penal, em que meu cliente, condenado em segundo grau, a 12 anos de prisão, entre o segundo grau, essa decisão de segundo grau, e um habeas corpus que foi interposto no STJ, que anulou a sentença de primeiro grau, né, que reformou, anulou, devolveu o processo, disse que tinha vício ensinado e devolveu para o juiz de primeiro grau para prolatar nova sentença, demoraram 4 anos. Então, meu cliente permaneceria na situação de hoje, em tese, 4 anos preso por uma sentença manifestamente nula. E um dia de prisão ilegal é uma violência que não se pode admitir. Então, acho que a sociedade sim precisa caminhar para o amadurecimento. A gente tem sim que ter noção de que não tem mais como menoscabar também tanta situação de impunidade, de escárnio com o erário, de situações, mas que todas essas iniciativas sejam feitas com base na Constituição Federal. Doutor Maurício. Eu gostaria de colocar o que o doutor Marcos Vinícius colocou. Ele falou sobre a questão de várias reformas de sentença. Eu iria até mais além. Ainda que houvesse uma, seria injusto manter essa questão de num segundo grau já. Porque, veja bem, a questão ela é matemática, não precisa ser gênio para analisar a questão constitucional, que ela é clara e evidente, entendeu? Ou seja, o trânsito julgado, ele foi jogado na lata do lixo. Então, eu digo o seguinte... A própria presunção de inocência. Não, mas aí, quando eu estou dizendo isso aí, eu já estou amealhando tudo. O que acontece? Então, as ações relacionadas à terceira instância, elas perderam o seu papel. Elas não são mais necessárias, então. Porque já está se antecipando uma pena com a chegada da pessoa para a cela,
em que o terceiro grau, que seria o grau mais importante para verificar, como bem colocou o doutor Marcos Vinícius, o cliente dele. Eu tive um cliente aqui, por exemplo, também, aí me dê essa oportunidade, ele foi preso, condenado, e 2 anos depois houve os recursos, todos foram pegos. 2 anos depois apareceu o verdadeiro culpado, que parecia um irmão gêmeo daqueles univitelinos, que aí eu não vou culpar, mas se ele tivesse sido preso no segundo momento, ou seja, na confirmação da primeira instância, ele teria ficado mais de 4 anos preso, independente de ter cometido ou não. Então, eu parto do seguinte princípio, de que é um abuso, e ainda vou dizer mais, às vezes eu tenho uma opinião um pouquinho mais radical, é uma forma mais facilitadora de tirar as obrigações das esferas superiores, porque está se dando a resposta que a sociedade quer, que é a punição. Mas a sociedade, eu quero falar até pela turba, né? Por esse movimento de rua, aqui fazendo essa parte. Mas a gente está vendo essa questão levantada pelo Osmir, importante demais, né? Porque você vê casos de inocente na cadeia. Sim. Mas como se combater a corrupção? A impunidade, ela está em todos os níveis. Eu gostaria... Você olha para a elite política, para a classe política... A conclusão que eu chego, como eu já vi várias vezes, e a primeira vez foi o ministro Álvaro Dias, que disse que o mensalão, em proporções, estaria, com relação ao petrolão, a um processo de juizado de pequenas causas, que foi, inclusive, muitas vezes repetido pelo próprio Narciso aqui, que eu sou um assíduo. Não, mas reproduziu a expressão do ministro Gilmar Mendes. Sim, mas o primeiro que falou isso aí, eu estou dizendo para vocês, foi Álvaro Dias, no Congresso, no Senado. Porém, o que acontece? Hoje nós temos uma outra situação que também traz, por via de regra, aquela outra posição. E aí, o que o povo, veja bem, o que o povo entendeu? Que o povo tem a força. Essa é a grande realidade. Então, hoje, nós estamos vivendo um momento em que políticos e juízes e assim por diante, eles precisam entender a linguagem da rua. Mas, Maurício, só depois vou ouvir o Narciso, que ele vai... Não esqueça da imprensa, né? Não, mas o problema esse papel é o seguinte, aí em cima se a justiça da Lava Jato começar a achar que as ruas é que tem que fazer ouvir, não, é a lei. Senão vamos chegar ao ponto de fazer justiça pelas próprias mãos. Mas tem um detalhe, deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir aqui. Essa questão que a gente está vivendo hoje, do dia a dia, de movimentos daqui, movimentos dali, se deu em decorrência da incompetência generalizada do sistema gestor do país. Essa é a grande realidade. Ô, doutor Maurício, mas eu quero entrar aqui numa questão que me parece fundamentalmente importante, e aqui, longe de eu estar fazendo defesa do Poder Judiciário, não estou fazendo. Eu acho que, na República, 3 poderes que têm funcionários independentes e harmonicamente. E o que é que está acontecendo hoje? Hoje está havendo uma clara justicialização do processo político no Brasil. Sim. Mas aí a justiça que eu quero fazer ao Poder Judiciário é que não é por interferência do Poder Judiciário nos outros 2 poderes. É pela vacância, pelo espaço vazio. Como diz o doutor Marcos, menoscabo das pessoas que... Por quê? Concordo. Ontem mesmo, eu assisti o primeiro... Eu tenho acompanhado para e passo o julgamento do processo de impeachment do presidente. Em todas as decisões que um lado toma, o outro recorre ao Poder Judiciário. Quer dizer, então, de ambos os lados. O lado que perdeu
não aceita, Vai para o STF. quando devia ser resolvida intracorpus, dentro da própria casa, aí recorre para o Poder Judiciário. Recorre ao Supremo. Por sua vez, o Supremo não pode dar calado com resposta, tem que responder. Aí há uma judicialização do processo político, agora pela vacância dos outros dois. Mas aí, Narciso, gostaria de só chamar a atenção. Deixa eu só fazer só um adendozinho. Veja bem, quando a irresponsabilidade, a incapacidade de se gerir os seus problemas é transferida a terceiros, como no caso a comissão, e eles vão ao STJ, ao STF, ele não tem outra alternativa. Mas por quê? Por incapacidade. É como numa separação de um casal, em que eles não se entendem, e eles vão ao juiz, e o juiz é que vai decidir quem vai ficar com o quê. Vai ter que arbitrar. Então, o STF, e outra, o presidente do STF é o presidente da comissão do impeachment. Então, cabe a ele determinar o que está acontecendo e o que pode acontecer. Agora, a grande realidade é que nós não precisaríamos chegar até lá. Não, mas eu não estou entrando nessa questão que quando recorre ao Supremo, claro que o Supremo tem que responder. Não há outra. O que eu estou dizendo, e que quando eu falei na judicialização, é que muitas vezes o Supremo toma atitudes fora da lei. Porque quando alguém recorre... Mas acionado por alguém. Sim, mas quando alguém recorre, ele tem que ir dentro da lei. Encontrar a solução dentro da lei, não é isso? Sim. Ele jamais poderia... por exemplo, eu volto a insistir. Onde é que está dito, em que lei está dito que o Supremo tem autoridade para afastar o presidente da Câmara e um deputado federal? Osmi fez a pergunta e a resposta vai vir no segundo bloco. Já. Vamos ao intervalo. Já foi rápido. Tá veloz, viu como tá bom? Tá gostoso, nem percebe. Já foi o bloco, a gente volta já. Vamos ver a resposta, qual o direito que o Supremo tem de mandar prender um senador ou de afastar um presidente da Câmara. A gente vai saber daqui a pouco.